Meus amores, a gente volta aí para tratarmos do relacionamento que a gente tem que ter uns com os outros e como esses relacionamentos podem ser encarados como positivos e outros também podem ser encarados, né, como relacionamentos negativos, porque nem sempre os relacionamentos que nós temos uns com os outros em sociedade são relacionamentos saudáveis, né? E aí a gente vai tratar um pouco sobre essa temática, tá? Até porque toda a nossa galerinha da segunda série, das turmas das segundas séries, precisam entender que o nosso eixo, como a gente já havia, como sempre a gente fala, né? O nosso eixo é o outro, né? Primeira série, eu, a segunda série, né? Relacionamento social, eu em sociedade, e é aquela questão mesmo, entender o outro. E a terceira série a gente trabalha com a perspectiva das profissões, né? Do profissionalismo, busca de identidades. Então, vamos lá, tá, gente? A gente vai refletir nessa aula de projeto de vida sobre esses tipos de relacionamento e até que ponto determinados relacionamentos fazem bem. E, diante das análises que nós vamos fazer, todos deverão entender que devem, né, sair do ensino médio entendendo que esses relacionamentos, quando eles são negativos, que não trazem valores, não agregam valores, eles devem ser colocados para trás, né? Pessoas que não agregam valor não devem ficar ao seu lado. Então, ao lado de cada um de vocês precisam ficar pessoas que agreguem valores. Então, vamos lá, tá? A gente inicia nossa aula com com a análise aí da tirinha, tá? E é uma tirinha bem básica. Prestem atenção no que está sendo falado, tá? Na tirinha. O que você está fazendo, né? O senhor pergunta e ele aí responde, esperando que alguém me chame para conversar. Ou seja, ele está no celular e a pessoa uma pessoa, né, no caso o senhor aí, pergunta em si o que é que ele está fazendo. E aí no celular ele responde, né? Esperando que alguém me chame para conversar. E esse tipo de conversa, né? Já dá para perceber a geração de vocês, que muitas vezes deixa os outros ali de forma pessoal falando sozinhos e buscam essas certas amizades, esses relacionamentos e conversas virtuais. Só que isso, pessoal, quando a gente fala de ciências humanas, fala do projeto de vida, essa capacidade que a gente tem de entender o outro, né, em sociedade, que é justamente as temáticas da segunda série, a gente precisa simplesmente ter contato com outras pessoas, e esse contato é humano, né, e presencial, pessoal, não são contatos virtuais. Eu não estou dizendo que contatos virtuais não somem, né, na construção da identidade, das identidades, né? Até porque pode acontecer de você ter um amigo na internet que de fato te ajude, te impulsione, né, seja uma pessoa que te coloque para frente, mas no geral nós como seres humanos precisamos ter relacionamentos bem mais presenciais, e aqui eu não estou falando de relacionamentos de namorados, né, esses relacionamentos de paquera, eu estou falando de relacionamentos no geral. Nós somos seres humanos e seres humanos são seres de contato. Aí, continuando a tirinha, tá? Ele responde que está buscando uma pessoa para conversar, beleza. Na terceira tirinha, ele volta a perguntar, né? Bom, eu estou disponível. Então, uma pessoa presencial está disponível para conversar, no entanto, o rapaz aí não quer conversar de forma presencial, ele quer alguém da rede social, né? Mas você não está no celular, olha a resposta dele, ele quer conversar com alguém do celular. Lembra que eu sempre falo que a geração hoje, as novas gerações, são gerações conectadas, são gerações de rede. Só que nós precisamos entender que nem sempre essas relações 100% virtuais, elas são relações que agregam valores, tendo em vista que nós somos seres de contato, e por sermos assim, né, seres de contato, nós precisamos desse contato aí humano, porque o que agrega mesmo para nós é a conversa olho no olho, cara a cara, as dificuldades pessoais, onde cada um ali muitas vezes diz para o outro as suas dificuldades, as suas adversidades, os seus sonhos, né? Então, esse tipo de relacionamento é que a gente está precisando numa sociedade
que se mostra cada vez mais desumana. Então, quanto mais a sociedade ela apresenta essas características de distanciamento dessas capacidades humanas, aí é que a gente precisa desses relacionamentos aí humanos. Vamos aí analisar os adolescentes do Brasil através da capacidade que eles têm de difusão de rede social, né? Desse fenômeno de rede social, até que ponto os adolescentes estão inseridos nesse processo virtual. Adolescentes do Brasil usam as redes sociais em média 63 vezes por dia. Gente, é muito quando a gente fala de rede social, e eu não estou falando de pegar um celular e assistir uma aula, eu não estou falando de celular que você pega para assistir um documentário, eu não estou falando de celular quando você pega para assistir um filme ou alguma coisa, tá, gente? Aqui é só rede social. E o que é rede social? São redes de relacionamento. Eu não vou falar aqui de redes de relacionamento, porque a nossa aula aqui vai para uma plataforma e eu não quero falar nomes de redes aqui, até para não promover redes aqui no meu canal, tá? Então, vamos lá. Adolescentes do Brasil usam as redes sociais em média 63 vezes por dia. Prestando atenção na tela, tá? De acordo com dados obtidos, os adolescentes brasileiros usam as redes sociais em média 63 vezes por dia. E 64% deles se sentem pressionados a responder às mensagens que recebem em até, no máximo, 30 minutos, o que faz com que crie aquela paranoia na cabeça do adolescente que todas as mensagens que ele recebe, ele tem que responder em até 30 minutos. E no mundo como o nosso, corrido, em que há uma certa velocidade, né, no fenômeno da comunicação, a gente não tem como estar respondendo mensagens em 30 minutos e o adolescente, ele acha que tem que responder. E isso faz com que ele se prenda demais no celular diante de coisas que não são tão necessárias, como assistir uma aula, como usar a internet a seu favor, ver uma revisão do Enem, ver assuntos que muitas vezes ele tem dúvidas, entende? Então, no geral, quanto mais o mundo fica globalizado e se conecta, mais a comunicação ela vai ser instantânea. O adolescente ele acha que tem como dar conta e ele não dá, tá? O número no Brasil é superior à média mundial. A média mundial de utilização de adolescentes de redes ou respostas dos adolescentes em aplicativos é só 50 vezes, né? 50 usos, no caso. O adolescente tem a utilização de 50 respostas, vamos supor, né? E no Brasil, não, gente. No Brasil, são 73 vezes por dia. Então, vamos lá. No geral, o número no Brasil é superior à média mundial, que são 50 usos diários das redes sociais, e inferior ao do país que está no topo da lista, a Argentina, onde os jovens checam suas redes 90 vezes por dia. Se o Brasil, na maioria das vezes, a gente questiona, né, a capacidade do adolescente de estar todo o tempo inserido nesse mercado digital, que acaba aprisionando o jovem lá, o adolescente nessas redes, na Argentina, gente, olha a quantidade de vezes, 90 vezes por dia o jovem, o adolescente da Argentina, ele entra nas redes sociais. Então, isso já soa como, né, quando a gente acende os alertas para nós aqui no Brasil. 63 vezes já é demais, imagina aí 90, né? Em relação à urgência de responder mensagens, a média mundial diz que 61% sentem necessidade de retornar em até meia hora, ou seja, alguém te passa uma mensagem e você se sente na obrigação de em meia hora responder. Isso causa em você uma paranoia, que se você receber 50 mensagens, você vai ter que responder 50 mensagens. E aí você vai ficar muito tempo no celular, deixando de fazer coisas que são essenciais, que o celular poderia ajudar, junto com a internet, né? Nesse topo, né, nesse tópico aí, tá? Destaque para a Rússia e a Malásia, onde os números são 75% e 73%, respectivamente. Ou seja, as pessoas querem, na Rússia e na Malásia, querem sempre responder
na velocidade da luz, as mensagens que lhes são enviadas. O uso das redes sociais é uma constante na vida dos jovens. A maioria deles, 91%, se descreve como alguém que gosta de compartilhar e conectar. Então, se você é um jovem, um adolescente que gosta de rede social, gosta de se conectar, até que ponto você se conecta com o mundo real? Até que ponto você utiliza essa conexão a seu favor? Você está utilizando as redes sociais para estudar mais, para tirar mais dúvidas, para criar mais dúvidas, porque a partir do momento que você cria dúvidas, é sinal de que você está estudando, e quando a gente não tem dúvida, é sinal de que a gente está só absorvendo, não está tendo dúvidas, é um sinal muito ruim, porque quanto mais a gente estuda, mais dúvidas a gente tem. Então, se está tirando dúvidas, peguem o caderninho de vocês, a canetinha básica ou o lápis, e vocês vão fazer essa missão da sessão Trocando Ideias. Essa missão vocês vão responder, tá? Lembrando que quando nós voltarmos na semana de aula presencial, né, nós vamos dar o visto nessas missões, tá? Primeira questãozinha aí, porque tudo é avaliando a tirinha, que a gente já fez a análise. A pessoa pergunta, com quem você está conversando? Não, estou procurando alguém na rede social, no celular. A pessoa olha e diz, pô, mas eu estou aqui, conversa comigo. Então, as pessoas estão deixando de conversar de forma presencial para conversar com alguém do outro lado. Às vezes nem conhece pessoalmente, mas porque já tem essa certa amizade virtual, se sente melhor falando com quem está do outro lado do mundo, através de um aplicativo, do que falar presencialmente, pessoalmente, com pessoas, né? Primeira questão, qual a relação de vocês com as redes sociais? Vocês vão responder essas questões, tá? De forma pessoal. Qual é a sua relação com a rede social? Você gosta de rede social? Quais são as redes sociais que você utiliza? Como você utiliza? Se você modera a quantidade de tempo que você passa nas redes sociais? Se você utiliza as redes sociais para ver documentário, filmes baseados em fatos reais, nas disciplinas que você mais gosta diante das suas competências, você está aprimorando seus conhecimentos nas redes sociais, utilizando, por exemplo, uma plataforma muito grande de documentários e de videoaulas, que no caso é o YouTube, né? Você está utilizando para o seu benefício, para o aumento aí da sua capacidade intelectual? Segunda, vocês se identificam com os dados informados na reportagem? Vocês acham que os dados aí da reportagem, onde 63% dos brasileiros entram, 63 não, 63% não. Você acha que os brasileiros que entram 63 vezes por dia na rede social, tá certo? Você se está dentro desse meio, você entra em rede social 63 vezes por dia, lembrando que na Argentina a galera lá entra 90 vezes. Como? Se você está dentro desse universo, né? Vocês se identificam com os dados informados na reportagem? Aí você vai analisar, pô, eu estou dentro dessa reportagem, eu me considero também uma pessoa que entra muito nas redes sociais. Se você se considera, você vai botar assim, como a professora está dando aí, o direcionamento, e vai explicar, olha, eu uso muito a rede social, por isso, eu utilizo a rede social para estudar, eu utilizo para assistir as minhas aulas, e assim vamos, tá? Terceira questão, vocês também vão anotar, tá? Na opinião de vocês, é possível dizer que as redes sociais têm ressignificado as nossas relações com o outro? As redes sociais, elas ressignificam as relações que vocês têm com o outro? Ou elas, em vez de ajudar, elas fazem atrapalhar? Como assim, professora? Vamos analisar aqui, tá? As redes sociais, elas ajudam vocês a serem mais humanos uns com os outros? Ou as redes sociais, elas ajudam os seres humanos a serem mais desumanos? Vale ressaltar que a gente está falando de redes sociais, onde tem uma grande concentração de haters, pessoas que aproveitam determinadas oportunidades para denegrir imagens dos outros. Rede social, a gente já viu muitos ataques em redes, né, de pessoas que são racistas, aparece muito racismo nessas redes. Xenofobia também são visíveis nessas redes.
Então, no geral, como você utiliza as redes sociais, né? E aí a pergunta é bem básica. É possível dizer que as redes sociais têm ressignificado as nossas relações com o outro? As redes sociais têm ajudado a gente a se relacionar melhor uns com os outros? Na verdade, a pergunta quer dizer isso. As redes sociais ajudam a cada um de nós a termos relacionamentos melhores e saudáveis uns com os outros ou não? E você vai responder. De que maneira as redes sociais estão ajudando a ressignificar as nossas relações humanas? Ou será que elas não estão ressignificando? Aí vocês vão dar as respostas. Lembrando que quando nós retornarmos, nós vamos retornarmos à aula presencial, nós vamos comentar isso em sala de aula e fazermos todo um debate girando aqui em torno dessa temática, né, do relacionamento que nós temos com o outro. Só recapitulando, primeira série nós trabalhamos o eu, segunda série eu trabalho o outro, e a terceira série eu trabalho aí as ideias do profissionalismo, né? Lembrando que o outro é como eu me relaciono com o outro e como eu estou dentro dessa sociedade, tá? Próxima questãozinha aí, tá, gente? Quando a gente pega essa interpretação do texto, vocês poderão usar a interpretação do texto para responder à sessão trocando ideias, certo? Não esqueçam disso. Vamos agora para a sessão ainda do desafio da lógica, certo? Então, vamos lá. Solte-se. Solte-se na medida do possível, tá? Há uma história que diz que, no século XX, o físico Albert Einstein criou um jogo de lógica que apenas uma pequena parte da população mundial seria capaz de resolver, na visão, na época do Albert Einstein, né? Não se sabe até que ponto isso é verdade, mas o fato é que esse desafio hoje é conhecido como o Enigma de Einstein. Foi amplamente difundido ao redor do mundo e diversas pessoas tentam realizar. Nessa dinâmica, você também terá a chance de resolvê-lo. Como nós estamos na aula, né? Nesse nosso modelo, quando nós voltarmos aí para nossa aula presencial, a gente vai analisar essa dinâmica aqui, que é o desafio de lógica do Albert Einstein. A gente vai fazer ela de forma presencial, certo? Lembrando, tá, gente, que isso aqui é essencial para a gente poder avaliar quem nós somos e para onde nós iremos, tá? Mas isso aqui a gente só pode fazer se for em sala, certo? Que é uma dinâmicazinha. Não esqueçam que quando a gente for fazer essa dinâmica, as casas aí, tá? Elas têm características diferentes. E por elas terem características diferentes, cada casinha aí representa a, a nossa identidade. Cada casinha aí é como aí eu tenho quantas casas? Cinco. É como se eu tivesse 5 pessoas, tá? E aí a gente vai trabalhar as competências. Prestem atenção aí, tá? Eu não estou fazendo a dinâmica, mas vamos avaliar aqui, ler a parte amarelinha, tá? Em uma avenida encontram-se 5 casas numeradas de 1 a 5, da esquerda para a direita. Olha, presta atenção, aqui é a questão de lógica. Da esquerda para a direita, eu tenho 5 casas numeradas de 1 a 5, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, sequenciadas. Da esquerda para a direita, preste atenção, eu tenho 5 casas, todas elas enumeradas. Cada casa é pintada de uma cor e em cada uma delas há um morador de nacionalidade diferente, o que significa que cada casinha dessa é uma pessoa diferente ou pode ser representado por uma nação diferente, características diferentes, tá? Cada um dos moradores usa um meio de transporte diferente, gosta de uma bebida distinta e é tutor de um animal de estimação que não é igual ao dos demais vizinhos. Cada casinha dessa tem uma pessoa de pátria diferente, nacionalidade diferente, que criam bichos diferentes, tá? O mexicano mora na Casa Vermelha. Presta atenção, ó. O mexicano mora na Casa Vermelha. O peruano usa o ônibus para se locomover. Bebe-se chá na casa 3.
O argentino é tutor de um cachorro. O chileno gosta de tomar refrigerante. O morador que vive em com um gato não bebe café e não mora na Casa Azul. Aqui é para a gente identificar as nacionalidades das casas, mas a gente vai voltar a fazer essa dinâmica. Aqui não dá, eu só estou explicando ela aqui, tá, gente? Porque eu vou precisar dela mais embaixo. Mas em sala nós vamos fazer ela para vocês identificarem quais são as casas, né? E quais são as casas e as nacionalidades que estarão dentro dessas casas com seus respectivos cachorros, dá para identificar. O morador que cria uma vaca é vizinho do que só toma refrigerante. A Casa Verde tem como vizinha a direita, que é a Casa Cinza, que aos poucos a gente vai trabalhar lógica, né? E racionalidade objetiva. O peruano e o argentino são vizinhos. Ó, preste atenção, uma coisa aqui a gente já, aos poucos a gente vai percebendo, tá? O peruano e o argentino são vizinhos. Lembrando que o mexicano está na Casa Vermelha. Aí você já analisa, né? O peruano e o argentino são vizinhos. O proprietário da bicicleta cria coelhos. O morador da Casa Roxa se locomove a pé. O brasileiro é vizinho da Casa Azul. O proprietário do carro é que gosta de tomar suco. O morador que cria uma vaca é vizinho do dono da motocicleta. O morador que se locomove a pé é vizinho do que cria um cavalo. Os coelhos estão à mesma distância da casa do dono da motocicleta e da casa do homem que bebe suco. Beleza? Galerinha, olha, eu vou até parar um pouco isso aqui. Todos vocês aí das turmas, vocês vão tentar adivinhar o comando dessas casas. Isso aqui é para a gente fazer em sala de aula, mas eu quero que vocês tentem de forma individual, aí na casinha de vocês, tentar decifrar esse enigma da lógica, que é considerado aí um enigma do Albert Einstein. Então, vocês vão tentar fazer isso aqui para, na prática, né, ver quais são as nacionalidades que estarão em determinadas casas e os bichos que cada uma das casas aí criam, mediante a placa aí amarela. Prestem atenção, tentem responder em casa isso aqui, só que eu não vou cobrar na sala, tá? É só porque na sala a gente vai fazer essa dinâmica e quem tentar fazer ela em casa já vai ter meio caminho andado para decifrar essas casinhas, certo? Então, vamos lá. Considerando essas informações, essas aqui, ó, tentem descobrir as características de cada uma das casas, como eu já falei, de características significa dizer, né? Quem mora, quais são as pessoas das nacionalidades que moram em cada uma das casas e os bichos de estimação que cada uma das casas cria, certo? Que aí entra as características dessas casas, respondendo as seguintes perguntas. Agora, eu quero que vocês façam essa questão, tá? Apesar de aqui, ó, tem uma análise de resposta, eu nem vou printar ela, tá? Mas vamos aqui. Qual é a bebida de preferência do morador? No geral, você vai avaliar, tem 5 casas. Qual é a bebida que mais eles tomam? Eu não estou dizendo que todos eles tomam a mesma bebida, mas a que é preferida, aquela que mais eles tomam. Qual é o meio de transporte utilizado por ele? Qual é a nacionalidade dele? Qual é o seu animal de estimação? Qual é a cor da casa dele? Tá? Então, prestem atenção. Em uma roda de conversa, comentem essas análises aqui, ó, que a gente acabou de avaliar, certo? Vocês tiveram dificuldades mais atreladas ao desafio em si ou ao fato de terem que trabalhar em grupo? Aí a gente só vai poder fazer isso aqui, a análise se vocês conseguiram fazer de forma individual, até porque vocês estão em casa, então vão ter que tentar fazer individual, porque na sala de aula vai ser em grupo, então vocês vão debater em grupo para saber se vocês conseguem realmente fazer o preenchimento dessa questão, certo? Vocês iriam conseguir fazer essas atividades melhor em grupo ou individual, né? Aí, ó, eu até boto para ficar em azul para vocês verem melhor. Então, pessoal, avaliando aí
toda a análise desse desafio da lógica, o que a gente precisa sempre mostrar para vocês é que nessa roda de conversa, quando a gente avalia, né, as casinhas aí, nós estamos avaliando capacidades diferentes ou características diferentes, competências diferentes, o que mostra na prática que nós, seres humanos, também temos características extremamente distintas uns dos outros e diferentes uns dos outros. E na prática, prestem atenção, vocês vão fazer essas atividades. No caderno, façam essa e respondam, beleza? Quando nós voltarmos à aula presencial, aí eu vou dar o visto. Vocês vão fazer essa análise aqui no caderno, ou tentar fazer essa análise no caderno, para que quando a gente chegar na aula presencial, a gente faça essa dinâmica bem básica para tentar descobrir, meus amores, as casas, as características das casas, assim, mais 5 casinhas, porque elas têm características singulares, tá bom? Então, pessoal, nós ficamos por aqui. As dúvidas vocês vão anotar e a gente vai tirar com certeza em sala de aula. Aqui vocês tentarão também fazer a sessão trocando ideias, né? Vocês tiveram dificuldades mais atreladas ao desafio em si ou ao fato de terem que trabalhar em grupo aqui, é se a gente estivesse na sala de aula. Como a gente não está em grupo, vocês vão responder só a primeira, né? Vocês tiveram dificuldades em responder as perguntas ou as perguntas do comando, né? Vocês tiveram dificuldade de compreender a dinâmica para tentar achar aí os donos das casas, as nacionalidades das casas e os bichos que eles em si criavam? A pergunta é essa, né? Porque aí era se a gente estivesse na sala de aula, por isso que está no plural, né? Vocês tiveram dificuldades mais atreladas ao desafio em si ou ao fato de terem que trabalhar em grupo? Aí vocês vão responder, na verdade, a pergunta que eu vou fazer. Vocês tiveram dificuldades em entender a dinâmica? Aí vocês vão responder, certo? Essas outras aqui a gente vai deixar para a sala. Façam principalmente essa daqui, tá, gente? Essa daqui é a missão essencial, porque é a missão onde a gente avalia, pessoal, as respostas pessoais de vocês. Essa daqui eu quero que vocês respondam, mas de forma individual. O resto a gente vai fazer em sala de aula, tá bom? Do mais, meus amores, prestem bastante atenção nessa dinâmicazinha das casinhas e já vão se preparando para em sala a gente tentar matar a charadazinha, o enigma do Albert Einstein, tá bom? Do mais, a gente fica por aqui. Um abraço, meus amores, e até a próxima aula, tá bom? Tchau.